Olá, meus amados irmãos de todo o Brasil e mundo afora, que a paz do Senhor esteja presente na sua vida, na sua jornada, na sua família, aonde você estiver neste dia, que a mão do Senhor, que nos sustenta, esteja estendida para você e que você possa neste dia ser ricamente abençoado pelo Senhor. Outra vez aqui juntos no canal para mais uma reflexão, mais um resumo de mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Desta feita, a lição de número 5, dando continuidade aí ao nosso estudo do livro dos Salmos, lição maravilhosa, uma revista extremamente útil para quem quer mergulhar, se aprofundar no conhecimento da palavra do Senhor como instrumento e ferramenta para alimentar a vida de outras pessoas e cumprir a missão que a igreja tem dentro do reino de Deus, que é fazer conhecida a sua palavra, a sua mensagem profética. E hoje, uma outra vez, nós estaremos diante de uma lição extremamente maravilhosa, o Salmo de número 90. O assunto da lição, a transitoriedade do homem. Tema espetacular, de profunda significação para o expositor da palavra de Deus. Os objetivos da lição: identificar autor, título, classificação e a poesia hebraica do Salmo 90. Reconhecer que a eternidade divina se contrapõe à brevidade da existência humana. E, em terceiro lugar, compreender que a consciência de nossa transitoriedade nos ajudará a vivermos bem o nosso tempo. Esses aí são os objetivos da lição. E para começar a aula, seguindo aqui a orientação da equipe pedagógica, né? Nós estamos colocando aqui para início de aula, qual é a melhor forma de você iniciar a sua exposição nesse próximo domingo, diante da sua classe, da sua igreja. Refletir com a classe sobre a relação do homem com a vida terrena e a realidade espiritual na eternidade. Olha, a temática, irmãos, do Salmo 90, ela é, como já disse, né, de profunda significação para o expositor da palavra de Deus, o professor da escola dominical, o pregador que utiliza o púlpito, né, para ministrar a mensagem do Senhor. É impossível, veja bem, é impossível um pregador, um profeta de Deus, um mensageiro do Evangelho cumprir a sua missão, o seu papel, sem conhecer a doutrina do homem, na teologia sistemática chamada de antropologia bíblica. É impossível. Todo expositor que quer falar sobre o homem, sua relação com os demais, sua vida, sua existência, seu propósito aqui, sua relação com o Criador, quem quiser discorrer sobre esses assuntos precisa se debruçar em cima da antropologia bíblica. É uma parte da teologia que se preocupa exclusivamente em, vamos dizer assim, decifrar para nós, expor as particularidades da coroa da criação de Deus, que é o homem. E o Salmo 90
ele nos dá esse presente, ele nos possibilita a oportunidade de refletir sobre esta realidade universal, que é a questão do homem. E aqui tratando de um aspecto importantíssimo, sua transitoriedade aqui neste mundo. A antropologia ela é ampla, não é? Mas aqui nós vamos tratar apenas dessa questão, dessa transitoriedade, ou seja, dessa permanência do homem aqui dentro de um determinado tempo. Ele está aqui de passagem, vamos dizer assim, não é? Então é esse aspecto da antropologia bíblica que será tratado nesta lição de número 5. Eu lembro que uma vez, há alguns anos, eu estava ministrando uma aula num seminário no Rio de Janeiro, na cidade de São Gonçalo, Santa Luzia, São Gonçalo, Rio de Janeiro. E durante a aula o tema era antropologia bíblica. E um aluno, ele se sentiu bastante incomodado quando nós afirmamos durante a preleção que o homem, ele é eterno. O homem é eterno. E eu notei que essa afirmação, ela causou bastante, vamos dizer assim, bastante dúvida, uma reação daquele aluno, e ele começou a fazer uma série de questionamentos. Pastor, como é que o homem pode ser eterno se a gente vê pessoas morrerem e serem sepultadas todos os dias? E aí nós começamos a conversar, né? Começamos a interagir com a turma. E o que foi que eu disse àquele aluno? Bem, você acha que o homem não é eterno porque você está partindo da ideia de que a vida do homem termina exatamente aqui? Será que a trajetória do homem termina nesta vida terrena? Se você crê nisso, aí o homem não é eterno. Mas se você entende pelas Escrituras, pela palavra de Deus, que a nossa vida, ela não se encerra aqui, que a jornada terrena do homem, da criatura humana, é apenas um ciclo da vida, aí vamos entender que Deus, ele é eterno. Aliás, o homem é eterno. É claro que eu não estou utilizando aqui a palavra eternidade, entendeu? Como ela é aplicada a Deus, ao Supremo Criador. Claro que não. Porque quando você fala na eternidade de Deus, que vai ser tratada aqui na lição, porque ela integra esse quadro de avaliação dessas verdades, né? Quando você falar da eternidade de Deus, você está falando de um atributo natural e que não se transfere, é intransferível. Somente Deus, ele é eterno em toda a plenitude dessa palavra, no seu sentido teológico, bíblico e em outros aspectos. Mas o homem, ele possui também esse aspecto da eternidade. Por quê? Porque quando você vê alguém morrer e ser sepultado, o que é que nós temos aí? Nós temos a morte física do homem. E o homem não é apenas corpo mortal. Dentro dele existe uma entidade espiritual, alma, espírito, que moram dentro deste corpo e que são também
invisíveis e imortais. É por isso que o escritor aos Eclesiastes diz: o corpo volta para a terra, do pó aonde veio, e o espírito para Deus, que o deu. Ou seja, a morte física é apenas um trampolim, é um passaporte, não é? Para que o homem adentre na eternidade, no mundo espiritual. Então não há um fim, há apenas uma ruptura de realidades. Você sai da dimensão terrena e entra numa dimensão espiritual. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, olha só, a expressão do escritor sagrado. Vindo depois disso, ou seja, há uma sequência da vida. Miserável é o homem que acredita apenas que a vida se resume às questões terrenas. E milhares de milhões estão vivendo assim, vivendo a vida da forma que quer, pensando que aqui tudo acaba. Esses dias eu vi alguém falando aí, uma postagem na internet, de que a frase, eu vivi do jeito que quis, será a frase mais presente, mais ouvida, mais falada no inferno. Por quê? Porque o homem viveu como quis e nós não podemos viver como queremos. Nós não somos aqui figuras, seres por conta própria, sem nenhuma ligação a nada e que para ninguém temos que prestar conta. Nós somos criaturas e temos um Criador. Então a aula naquele seminário circulava em torno disso. Graças a Deus, no final, aquele aluno ele terminou entendendo, porque depende muito da janela que você está olhando a questão. Mas aproveite essa reflexão para abrir a sua aula. Vai ser bom, vai ser maravilhoso. A sua turma ela vai se sentir convidada, interessada em adentrar na lição que nos traz o Salmo de número 90. Olha só que maravilha, né? Um salmo, portanto, parte do saltério do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, nos servindo de base e de fundamento e de subsídio para entender uma das mais extraordinárias doutrinas das Escrituras, a antropologia bíblica. Dito isso, vamos entrar nesta viagem, vamos entrar neste barco e vamos navegar nesta temática tão importante. Os aspectos gerais é o primeiro tópico da lição. Aspectos gerais, né? O item 1 traz autor, título e data, né? O Salmo 90, ele é creditado a Moisés, o grande legislador de Israel. Na epígrafe, desse salmo, a epígrafe é aqueles títulos que aparecem na Bíblia, não faz parte do texto original, mas faz referência a ele. Usa-se a expressão Moisés, o homem de Deus. E aqui o comentarista da lição, ele frisou essa expressão Moisés, homem de Deus, e colocou para nós que é um ponto de reflexão importante. Essa expressão, Moisés, o homem de Deus, olhando para o legislador como uma figura importante, como alguém que tinha realmente uma vida comprometida com os valores espirituais. E o autor aqui da lição, o comentarista, ele nos convida a fazer uma comparação
entre Moisés, homem de Deus, o que ele era, como ele se portava, como ele se relacionava com Deus, e os homens e as mulheres de Deus de hoje. Como é que pode haver essa... O que nós podemos tirar dessa comparação? É verdade que nós temos hoje muitos homens de Deus e mulheres de Deus na igreja, neste mundo, tanto quanto Moisés. Eu não tenho dúvida disso, nenhuma dúvida disso, né? Nós temos ainda homens e mulheres de Deus, tanto quanto Moisés. Ou outro ícone da literatura sagrada. Homens e mulheres comprometidos, homens e mulheres santificados, inseridos no reino de Deus, desprovidos de qualquer interesse por um mundo material apenas. Temos sim. Graças a Deus, sempre tivemos, temos e vamos ter, até a vinda de Jesus. Mas o comentarista, ele nos chama a atenção para a gente pensar numa realidade triste. Que realidade triste é essa? Essa expressão homem de Deus, que se aplica hoje a algumas pessoas, ou elas mesmas invocam em seu favor, não representam uma realidade, infelizmente, não é? O fato da pessoa ser um pregador conhecido, um expositor conhecido, uma figura religiosa da mídia, vamos dizer assim, não é atestado de que nós estamos diante de um homem, de uma mulher de Deus. Tem muita gente aí bradando na internet, nos púlpitos, nas programações, tanto homem como mulheres, né? Ministrando a palavra de Deus, alguns até com uma certa assim, arrogância, na minha opinião, né? Mas aquilo não é certificado de que nós estamos realmente diante de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. O homem e a mulher de Deus se caracterizam pela sua vida simples, pela sua vida de relacionamento com Deus, pela sua humildade, pela sua humanidade, pela sua forma humilde e temerosa de ver o mundo e de se relacionar com um Deus que está acima de tudo. O homem e a mulher de Deus são amantes da simplicidade, não é? Não são arrogantes, não são avarentos, não são amantes apenas das riquezas materiais, né? E o homem de Deus, que é homem de Deus, ele nem diz que é. Ele apenas é e deixa que os outros observem e cheguem a essa conclusão, como aquela mulher falou em relação ao profeta. Chamou o marido e falou, olha, ali vai um homem de Deus, né? Quem diz que é e tenta afirmar isso e provar isso, talvez seja uma forma de demonstrar que na verdade não é. Quem diz que é porque talvez não seja. Quem não precisa estar fazendo, transmitindo no microfone, entendeu? Em qualquer aparelho de propagação. Não precisa, apenas seja no Senhor e deixa que os outros julguem. Isso é muito interessante para nós. O segundo tópico, o segundo item, não é, do tópico primeiro, fala sobre a classificação do Salmo 90. O Salmo 90 é um salmo de oração e súplica. Quando você lê o Salmo, você percebe que ali está presente esse elemento, a suplicação, o orar, o buscar, o falar com Deus e colocar diante dele determinada situação. O Salmo 90 também é chamado Salmo Sabático, né? Era lido nas sinagogas, na liturgia da sinagoga, entre outras coisas. Por isso recebe esse nome. E o item 3
fala sobre a poesia hebraica, né? A poesia hebraica. O Salmo 90 é um contraste entre força e fraqueza. Como nós já aprendemos nas lições anteriores, os salmos eram cânticos poéticos que os filhos de Israel cantavam em determinadas situações, não é? E aqui no Salmo 90 não é diferente. Eles trazem muitas temáticas. No caso do Salmo 90, a força e a fraqueza, fazendo um contraste, né, entre, por exemplo, a força da soberania de Deus e a fraqueza do homem, a sua instabilidade, a sua forma mais frágil de ser. Você vai presenciar esse contraste no Salmo de número 90. Seguindo a lição, o tópico de número 2 começa verdadeiramente a exposição do texto, né? A eternidade divina. No item de número 1, Deus soberano. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. A expressão aqui de geração em geração é uma alusão a essa eternidade divina, a eternidade do Criador, né? E como já falamos no início, a eternidade de Deus, a eternidade ela é um atributo natural de Deus. Deus ele tem atributos morais, amor, bondade, justiça, por exemplo, mas ele também tem esses atributos morais, eles são transmissíveis, ou seja, nós, de alguma forma, podemos viver algum aspecto desses atributos morais. Os atributos naturais, onipotência, onisciência, onipresença, no caso aqui a eternidade, também são atributos, além de atributos naturais, eles são atributos intransmissíveis, né? Por que Deus se diferencia de nós com relação à eternidade? Porque ele não tem princípio e nem fim. Você não pode falar da criação de Deus. Ele é o Criador absoluto de todas as coisas, inclusive do homem, como coroa da sua criação. Então, a eternidade de Deus é isso. Ele é um Deus eterno, porque não tem princípio nem fim, não é? E ele é esse ser que aqui aparece no Salmo 90 como o Deus supremo, superior, a força maior, o poder maior, a glória maior. E o homem, ele não é eterno em toda essa plenitude da palavra. Ele é no sentido de que não morre definitivamente. Aliás, ele foi criado para não morrer. A morte veio depois em decorrência da queda. Mas originalmente ele foi criado para não morrer, para viver eternamente. Essa eternidade ela foi quebrada, né, pela questão da queda, mas o homem continua morrendo fisicamente e subsistindo espiritualmente. O homem espiritual, digamos assim. O item 2, breve existência. Olha só, aqui tem um contraste. Enquanto o item 1 trata dessa eternidade divina, de geração em geração, esse tempo que não pode ser calculado e nem mensurado, no item 2 nós temos o quê? A brevidade da existência humana. Contraste entre a eternidade plena de Deus e um ser inferior, que apesar de passar para a eternidade, para uma segunda fase de vida, ele é inferior. Ele tem uma vida humana breve aqui, passageira, momentânea, digamos assim. Esse é o contraste. O Salmo 90, ele usa figuras humanas
para demonstrar essa brevidade do homem aqui na Terra, do tipo assim, olha, sono, madrugada, breve pensamento, voo, entendeu? E conto, ou seja, figuras humanas conhecidas de todos nós que têm relação com um determinado período de tempo. Quanto tempo dura uma madrugada? Quanto tempo dura um sono, um pensamento? Ele tem um início e um fim súbito. Essa é a realidade do homem. O escritor, conhecido escritor e arquiteto, um dos mais conhecidos arquitetos do Brasil e do mundo, Oscar Niemeyer, ele viveu, salvo engano, 104 anos. Um privilegiado, não é? Ter uma idade dessa. E um homem lúcido, e um homem que viveu a vida plena e produtiva até os seus momentos finais. Grande arquiteto, conhecido no mundo afora, ele dizia o seguinte, que a vida é um sopro, apesar de ter vivido 104 anos. Mas a declaração de Oscar Niemeyer, ela é fantástica. A vida é um sopro. É dessa forma que todos os mortais precisam encarar a realidade da existência humana. A vida é um sopro, ela é breve. Aqui no Salmo 90, tratada como sono, madrugada, um conto, um breve pensamento ou um voo. Uma curta viagem, não é? Você pega um avião em Belém do Pará, 2 horas você está em Manaus, 3 horas você está no Rio de Janeiro, em São Paulo e por aí vai, não é? É uma realidade, essa brevidade da vida humana. O item 3, o elemento desobediência. A queda oferece uma contribuição humana para a realidade do Salmo 90. Os versículos aqui 7, 8, 9 e 11, que falam dessas questões puramente humanas, elas têm, entendeu, como fundamento a questão da queda humana. A queda, o pecado, produziu nessa trajetória humana aqui na Terra uma série de coisas. A morte física é uma delas. E aqui o comentarista, o pastor Rui Raiol, ele, de maneira brilhante, ele nos traz um alerta. E esse alerta é muito importante você compartilhar com seus alunos. Por que que é importante? Porque você tem hoje, a teologia hoje, ela tem sido agredida, digamos assim, né? Vituperada. Há pessoas aí fazendo afirmações que são completamente desprovidas de uma fundamentação bíblica, séria, teológica, séria. Você precisa ter muito cuidado ao navegar na internet, ouvindo ensinadores. Precisa muito cuidado, tem que estar em oração, com a Bíblia na mão, entendeu? Com aquele espírito bereano. Se você já ouviu falar, né? Nos irmãos de Bereia. Por que Bereano? Tem até um instituto bíblico com esse nome aí, pela banda do Rio de Janeiro, Instituto Bíblico Bereano, né? Fazendo propaganda aqui. Os irmãos de Bereia, eles se caracterizavam por aquela postura de observar e procurar se aprofundar naquilo que estava sendo dito, nas pregações daquele tempo. E é uma característica que deve ser seguida por todos nós hoje. A gente observa que muitos cristãos, eles dão glória a Deus por qualquer coisa. Engole qualquer coisa que está sendo colocada. E tem muito lixo aí na rede. Entendeu? Tem muito lixo, muita coisa, entendeu? Gente até de um certo conhecimento pregando heresia aí. Isso é muito perigoso.
Você precisa ter muito cuidado. E aqui o comentarista, ele nos faz esse alerta. Exemplo, tem pessoas, é claro que a Bíblia nos ministra que o pecado, como já dito, né, ele desencadeou a queda do homem na desobediência, desencadeou uma série de repercussões na caminhada terrena aqui. A morte física, como já dito, é um exemplo, né? E algumas até enfermidades, problemas de toda a natureza, mas o estudante da palavra, o cristão equilibrado, ele não pode fazer uma conexão direta, sempre, entre, por exemplo, uma enfermidade e a questão do pecado. Alguém pode estar enfermo, enfrentando uma enfermidade por questões espirituais de pecado? Pode, isso não pode ser descartado. Mas isso não pode ser tomado como regra, não é? Regra de que alguém, só porque alguém está enfermo, passando por alguma situação nesse campo, está vivendo aquilo porque está em pecado. Isso é um extremo. Se vocês já estudamos aqui a questão de Jó, foi mais ou menos assim. Se você observar o discurso, a postura dos amigos de Jó, quase todos eles foram em cima dessa questão. Olha, Jó, é muito duro o que você está passando. Se você está vivendo realmente isso tudo, com certeza você praticou alguma coisa que desagradou a Deus, atiçou a ira divina contra você. Deus está irado contigo. Confessa logo. Não é assim que algumas pessoas, né? Tem pessoas que vão visitar um enfermo, né? Coitado, o irmãozinho está lá já sofrendo, né? Querendo ser curado, querendo viver, porque ninguém quer morrer, né? E chega alguns profetas, né, que foram enviados e tudo, e chega lá o discurso é sempre esse: confesse, irmão, você tem que confessar, o que foi que você fez? Não é? Isso é um extremo muito perigoso. Há um texto na Bíblia, lá em João, quando Jesus cura o cego, os discípulos perguntam a Jesus: quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus falou: nem ele, nem os seus pais. Foi assim para a glória de Deus. Então Jesus, ele não chancelou essa ideia, não é? De que se alguém está sofrendo, passando provações ou enfermo, é por causa do pecado. Pode ser, pode não ser. Não sejamos extremistas nesse aspecto. Essa é o alerta, essa é a orientação. Glória a Deus, muito importante. Seguimos agora para a conclusão e vamos ao terceiro tópico. Da lição. O terceiro tópico, sim, né? A transitoriedade do homem, que é a frase, a expressão utilizada para o assunto da lição. Né? Transitoriedade do homem, aquilo que é transitório, aquilo que é passageiro, aquilo que é temporário. E o autor da lição aqui, ele trata em 3 itens. Né? O primeiro, ele fala de consciência de nossa limitação. Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Olha que coisa impressionante, né? Aqui ele está falando sobre consciência. O homem, nós, enquanto seres humanos, precisamos ter consciência plena de que somos transitórios aqui. Pode até ter pessoas que pensam que são deuses, são deuses que vão aqui viver aqui e levar tudo daqui. Daqui não se leva nada, a vida aqui é transitória. Só os faraós levavam, mas também era uma ilusão. Quando fazem escavações lá no Egito
e descobre os túmulos, não é? As múmias lá dos faraós, é comum encontrar objetos de uso pessoal. Tudo que era do faraó, que ele utilizava, é levado para o túmulo, porque ele seria servido na eternidade com aquilo ali. Uma crença egípcia, né? Completamente desprovida da realidade espiritual do homem apresentada nas Escrituras. A vida terrena, ela finda aqui sim, ela é passageira, né? E daqui nada se leva, como para cá nada se trouxe. Então aqui é necessário consciência dessa limitação, A noção de tempo na época de Moisés, ela não era a mesma de hoje. O comentarista reflete sobre isso. Não havia noção de hora, minuto e segundo. Eles acreditavam ali naquele tempo, o que era dia? É quando estava claro, ensolarado. O que era noite? Quando estava escuro, lua e sol. Era mais ou menos essa noção. Não tinha esse avanço hoje, de nós temos como contar o cronos, que é o tempo. Hoje, devido ao avanço, né? Desculpe, eu estou aqui numa zona rural, de vez em quando, alguma coisa aqui, né? Hoje nós temos muitos elementos a mais para contarmos o tempo, né? O tempo, esse cronos, a cronologia, segundo, minuto, hora, dia, década, não é? São muitos recursos que nós temos hoje, mas isso não muda em nada essa responsabilidade do homem ter essa consciência de sua limitação, saber contar o tempo. É importante que o homem tenha plena convicção de sua transitoriedade na terra, se enxergar como um peregrino. A gente sempre toca nessa questão aqui. Eu sou muito apaixonado por essa forma de ver. Nós somos aqui peregrinos, não andarilhos, somos peregrinos. O peregrino, ele está caminhando, não é? Mochila nas costas, pé na estrada e vai caminhando. Ele não é um andarilho. O andarilho não tem rumo, não tem direção. É um nômade que vive de um lugar, de um lado para outro. Não. Peregrino, ele está caminhando, mas ele tem rumo. Ele tem propósitos, ele tem objetivo. Ele sabe de onde veio, ele sabe qual é o seu propósito aqui e ele sabe para onde vai. Ou pelo menos sabe que Deus vai chamá-lo um dia e que ele vai adentrar. Qual é o objetivo do peregrino? Que ele vai entrar na cidade celestial. Ele vai chegar no seu destino, né? Nas moradas que Jesus preparou, né? Quando ele disse, né, virei e vos levarei para mim mesmo, para que aonde estou estejais vós também. Na casa de meu pai há muitas moradas. Esse é o alvo do peregrino. E nessa condição de peregrino, ele não pode estar preso a nada desse mundo aqui, porque aqui tudo perece. Ele constrói um tesouro no céu. Ele constrói algo para a eternidade, que ele vai viver com esse Deus eterno. Bendito seja o nome do Senhor. O item 2, a consciência de nossos erros. Olha só, aqui é muito importante. A consciência de nossos erros. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Na minha opinião, amados, este item 2 do tópico 3 da lição é o ponto culminante dessa ministração. Aqui está o clímax da lição de número 5, na minha opinião. No sentido de que aqui é tratado o mais relevante aspecto da vida do homem, da antropologia bíblica. O homem que é visto como transitório, como vivendo uma vida passageira aqui nessa terra, né? O homem que caiu, que pecou, que fracassou, e o seu pecado produziu alterações
naquilo que foi anteriormente planejado pelo grande Criador, não é? E agora que esse homem, ele é colocado diante de uma situação de arrependimento, né? A doutrina frisada aqui é o arrependimento. E o arrependimento, ele é um gancho que puxa a vida espiritual do homem, chamando o homem à responsabilidade de que ele precisa entender que precisa se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados, se arrepender dos seus pecados. Por quê? Para que esse arrependimento que produz a vida com Deus seja o passaporte que vai conduzi-lo para a vida eterna, para o mundo espiritual, para o outro aspecto da vida, o outro ciclo que se inicia logo após a morte física. É isso que está sendo colocado aqui. E o arrependimento é parte da chamada soteriologia, a doutrina da salvação. Não tem como você desassociar antropologia bíblica de soteriologia. Essas duas doutrinas, elas devem ser estudadas conjuntamente, porque uma é sequência da outra. Uma tem relação com o outro. Por quê? Porque o que é tratado na soteriologia fundamentalmente? A soteriologia é a doutrina da salvação, onde você vai entender todo o plano salvador de Deus, planejado por Deus, executado por Jesus na cruz e aplicado à igreja, ao mundo pelo Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você vai ver ali a morte substituta de Cristo, que foi feita, praticada no Calvário, não em vão, mas em favor desse homem caído lá no Éden. Isso é soteriologia, doutrina da salvação. E ela está em conexão plena com a antropologia bíblica. Por quê? Porque quem é que é objeto de todo esse projeto salvador de Deus, tratado na soteriologia? É o homem. O homem. O homem, ele é o objeto maior de toda essa ação divina. Então, é por isso que a antropologia bíblica ela tem que estar casada com a soteriologia. E aqui é esse homem que precisa do arrependimento dos pecados. Para quê? Para receber a salvação, a graça divina a todos oferecida e que foi levada a cabo na cruz do Calvário através da morte vicária do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Amém, meus irmãos? Então o arrependimento ele é um elemento importante, ele é presente, olha, na pregação de João Batista, na pregação de Jesus e na pregação dos apóstolos e de todos os missionários e pregadores ao longo do tempo. Um evangelho que não prega arrependimento pode embrulhar e jogar no lixo, que é falso. Aquele evangelho que Deus só quer o teu coração e que só tem bênção para você, aonde não tem puxão de orelha, aonde não tem exortação dizendo, olha, tem que confessar o erro, voltar para Deus. Esse evangelho que não tem isso é falso. Ele pode até ser bonitinho, bem arrumado e agradar os teus ouvidos, te trazer afagos, mas ele não produz fruto, porque o cerne do evangelho é o arrependimento. Assim que João Batista iniciou seu ministério, sua primeira frase, arrependei-vos, entendeu? Porque está próximo o reino dos céus. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura, produzir frutos dignos de arrependimento? Quando Jesus chegou, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Quando Pedro pregou, arrependei-vos cada um dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E por aí vai, a Bíblia está recheada de mensagens, não só no Novo Testamento, mas como lá. Eu falei de João Batista, Jesus e os discípulos, mas desde lá, quantas vezes os profetas não profetizaram as tribos de Israel pedindo arrependimento?
e eles não se arrependeram. O cativeiro babilônico de 70 anos para o reino de Judá e o cativeiro assírio para o reino de Israel foram resultados da rejeição do homem lá da nação judaica ao arrependimento. E aqui continua acontecendo a mesma coisa, mas a mensagem continua sendo pregada. Arrependimento, arrependimento, arrependimento. O arrependimento ele é integrante, como já disse, da doutrina da salvação. E para você saber o que é arrependimento, ele tem três aspectos, 3 elementos do arrependimento. Número 1, reconhecimento de pecado. Número 2, confissão do pecado. E número 3, abandono do pecado. Esse tem que ser o sentimento. Não é que uma pessoa perdoada não vai voltar a pecar, mas aqui há uma diferença. Quando se diz abandonar o pecado, é abandonar a escravidão do pecado. O homem não pode viver debaixo da escravidão. Jesus já nos libertou. A gente pode voltar a errar, a praticar um ato que não é? Pode sim, mas nós temos aí o advogado que intercede por nós. Mas o homem tem que ter o sentimento de que ele nasceu de novo, que Jesus está com ele, que ele tem a palavra de Deus, que ele é um peregrino, que ele precisa viver a vida aqui em conexão com Deus para chegar na eternidade. E isso o faz fugir do pecado e não estar mergulhado lá como um escravo. Essa é a diferença. Alguém já disse, eu achei interessante, olha, arrependimento não é quando você chora. Arrependimento é quando você muda. E isso é extraordinário. O arrependimento, ele é esse elemento que opera na salvação. Você ouve a palavra gera essa fé salvadora. Você abre o coração e recebe a graça de Deus, que é um favor não merecido. E você recebe a Cristo, Ele te recebe e então você nasce de novo. Você confessa os pecados, você é restaurado e você de criatura se torna um filho. Arrependido, convicto de que você é um filho de Deus e como tal você tem que viver aqui nessa terra. Peregrino, caminhando para a cidade celestial. Esta é a lição do Salmo 90, tratado na lição de número 5 de nossa EBD no programa de Educação Cristã Continuada. Sou grato a Deus pela oportunidade de poder compartilhar com vocês esses pequenos conhecimentos, utilizando a revista, e eu sei que domingo será um grande dia. Nós vamos para diante das nossas classes, nossas igrejas, e trazer este prato maravilhoso, a ministração, a pregação, a ministração, a exposição da palavra é um alimento glorioso e necessário para que a igreja tenha vida e vida com abundância. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Faça propaganda nos seus grupos, compartilhe com outras pessoas esses ensinamentos, esses vídeos, né? Deixe o seu comentário aí, diga de onde você está acompanhando esses ensinamentos. O seu nome, quero mandar um abraço para você, né? Tem muitas pessoas nos acompanhando aí pelo canal. E você também pode deixar aí o seu like. É um pedido, né? O like é a oferta que você deixa para ajudar o canal. Toda vez que você dá um like, você contribui para que o YouTube, a plataforma, entenda que esse conteúdo é importante. Se você achar que esse conteúdo é importante, não encerre o vídeo antes de deixar o seu like aí, né? Eu lhe peço isso de coração e lhe agradeço. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço nessa manhã, aqui nessa zona rural, embaixo dessa árvore, compartilhando a Tua palavra com todos aqueles que amam a doutrina do Senhor. Abençoa este professor, este aluno, este pastor, este expositor que acompanha esta preleção, que o Teu Espírito Santo, que nos capacita, que nos unge, possa estar presente na nossa ministração, nos tomando como instrumento na Tua mão para sermos abençoadores de vidas. Que assim seja, para a honra e glória do Teu nome,
nós te agradecemos agora e para sempre. Amém. Em qualquer lugar do Brasil, onde você esteja, um carinhoso abraço do reverendo Ed S., da Assembleia de Deus em Belém do Pará.